Bom dia, senhor. Bom dia. Qual é o seu nome completo? Alcione da Silva Martins. O senhor tem alguma alcunha, algum nome do senhor conhecido? Josélio. José. O senhor é brasileiro, o seu estado civil? Casado. Casado. A sua profissão? No momento eu estou trabalhando de aplicativo. De Uber? De Uber. O seu endereço completo? É Planalto Anil 3, Sim. Conjunto Casaca, Residencial Maria da Maternidade, apartamento 102. Rua? Rua S. O apartamento, o edifício tem nome? É Maria da Maternidade. Maria da Maternidade, tá certo. O seu nome é Alcione, mas foi conhecido como Josélio. Sim. O senhor prefere ser chamado como? Josélio. Josélio. Perfeito. Seu Josélio, o senhor me disse há pouco que o senhor atualmente trabalha por aplicativo, por Uber. Sim. E o senhor começou a trabalhar por aplicativo quando? Acho que um mês atrás. Há um mês atrás. Até então, o senhor trabalhava em que área? Como? Eu estava trabalhando numa empresa, né? Uhum. E aí eu fui desligado dessa empresa agora no mês de março. No mês de março. E o senhor trabalhou nessa empresa durante quanto tempo? 3 meses só. 3 meses. Foi só um período de experiência. Só um período de experiência. E antes da empresa, o senhor trabalhava com o quê? Eu estava trabalhando de taxista. De taxista? O senhor era proprietário do veículo? Não, senhor. Não? Defensor. O senhor era defensor. O senhor alugava o veículo? Pagava a mensalidade dele. Pagava a mensalidade para o proprietário do veículo? Sim, para o proprietário. Tá. E o senhor tinha um ponto específico? Eu tinha pontos de apoio, né? Que a cooperativa que a gente trabalhava, ela cedia. Sim. Qual era a cooperativa que o senhor trabalhava? Na época, eu estava trabalhando na Ligtax. 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 É aquela 3 Sim. 2? Sim. É essa? É essa, sim. O senhor que era cooperado ou era proprietário do veículo? Era o proprietário do veículo. E aí o senhor, na qualidade de defensor, o senhor também fazia jus à estrutura da cooperativa? Sim. Eu pagava mensalidade, normal, eu tinha um cadastro lá. Perfeito. E o senhor trabalhou como taxista durante quantos anos? Aproximadamente 3 anos. 3 anos. O senhor deixou a profissão por quê? Porque eu consegui essa vaga de emprego numa empresa e aí eu... Qual foi a empresa? Mateus, Eletromateus. E saiu por quê? Eles não informaram, na verdade, né? O contrato é feito, Uhum. o contrato reza que você tem um período experimental, né? De Perfeito. 90 dias. Tá Então, certo. encerrou o período. Perfeito, tá certo. Me diga uma coisa. O senhor, na Ligtax, o senhor falou que tinha alguns pontos de apoio. Basicamente, em que área da cidade o senhor trabalhava? Olha, tinha pontos de apoio no Quatraque, Bequimão, Coama, tinha próximo ali no Tirirical, tinha Vinhais, Sim. vários pontos. E o senhor, então, era essa região que o senhor declinou, que o senhor costumava trabalhar? Sim. Tá. E era como? O senhor trabalhava de manhã ou à noite, ou de madrugada? Olha, na época eu estava trabalhando quase que 24 horas. Eu saía de manhã, por volta de 7 horas da manhã, 8 horas, e eu retornava para casa segunda, terça, às 11 horas da noite, né? Mas no final de semana eu virava madrugada. Tá. Esse episódio que... o senhor geralmente tinha corridas para o aeroporto? Sim, a gente pegava corridas por lá. Quando o senhor pegava a corrida para levar o passageiro até o aeroporto, o senhor aguardava ali próximo para que houvesse uma corrida de volta? Sim. Era comum isso? Sim, era comum. E o senhor ficava estacionado? Como é que foi? Às vezes eu ficava num posto que tem na Avenida dos Franceses, próximo ao retorno. Sim. E às vezes eu ficava ali próximo da Localiza. Sim. Logo lá no início ali do... Eu sei exatamente onde é que fica. Tá. E esse episódio aqui noticiado, nos autos, que deu origem a essa ação, isso aconteceu quando? Porque eu não consegui, aconteceu o horário, assim, o senhor pode contar como é que aconteceu? Assim, Olha, isso foi no mês 9, acho que foi por volta de umas... 2017. 2017. Exato. Foi por volta de umas 4 horas da tarde, né? 16 horas o acontecido. E... Era dia de semana? Se não me falha a memória, era num domingo. Domingo, certo. Era num domingo.
Sim, pode contar. Tá, então o ato aconteceu da seguinte forma. Eu, frequentemente, quando eu estava ali na região, eu passava na frente do aeroporto, né? Acreditando que por ser uma via pública eu tinha o direito de ir e vir. Então eu passava normalmente ali na frente, mas confesso que passava devagar, né? Porque era um horário que tinha muitos passageiros que tinham descido do avião, e até mesmo por conta do preço que os motoristas de lá estavam cobrando, muitos passageiros não estavam pegando, né? Então sempre ficava aguardando a gente passar. E quando passava alguém, que o meu carro era adesivado, do Ligtax, alguém dava com a mão, eu parava, a pessoa embarcava e eu fazia a corrida. Sim. Me diga, o senhor não ficava parado ali no aeroporto, propriamente? No aeroporto não, no aeroporto não. O senhor não parou ali, não parava naquela fila de táxi? Não. Nem naquela pista paralela do aeroporto? Às vezes que eu parava ali era para fazer embarque, fazer desembarque. Qual era o seu veículo? O meu veículo na época era um Classic. Um Classic. Às vezes também eu chegava a parar quando tipo algum passageiro pedia para me esperar. Tinha combinado pelo aplicativo, do WhatsApp, né? Ah, eu tô chegando, tal. Às vezes eu parava ali na lateral esquerda para esperar alguém. Mas desde que houvesse combinação? Sim, sim. Tá. E nesse dia, o que aconteceu? Olha, nesse dia eu fui parado por um deles, né? Por um passageiro? Por um motorista de táxi da cooperativa. Sim, mas o senhor estava com o passageiro? Não, no momento eu não estava com passageiro. Em que circunstâncias? O senhor passou lá para ver se pegava Eu passei lá para ver se eu pegava passageiro. Entendi. E eu fui parado pelo motorista, né? Parado como? Ele passou, botou a mão? Não, como eu passei devagarzinho, né? Eu sempre passava devagarzinho, Sim. então ele já me conhecia, né? A gente, de uma certa forma, por estar na profissão todo dia, a gente passa a conhecer. Certo. Então ele me parou, né? Ele deu com a mão, já chegou junto no carro. O senhor sabe o nome dele? Não sei, inclusive ele não estava no momento da minha abordagem em que teve a agressão, ele não Certo. estava. Não Não estava. estava. Sim, ele parou. Então, ele me parou, falou para mim que não era para mim estar indo ali porque eu estava pegando passageiro deles Sim. e que ele já tinha me visto algumas vezes ali e que não ia dar certo eu ficar continuando, né? Sim. Nisso chegou um outro amigo dele e falou que se eu tivesse continuando passar ali, eu ia levar umas porradas, né? Porque ele já tinha visto várias vezes e não ia aceitar e que eu não estava sendo profissional. Certo. Isso ele mencionou. Eu argumentei que eu não estava parando, estacionando na vaga deles e que ali era uma via pública e que eu tinha sim o direito de ir e vir, né? E que eu estava trabalhando assim como eles estavam e que os passageiros que embarcavam no meu veículo eram os passageiros que não queriam ir com eles, né? E falei que eu iria continuar trabalhando normalmente, sempre que eu estivesse ali perto eu passaria. E nisso eu saí. Isso foi num Em frente ao aeroporto. O tom foi um tom dessa forma como o senhor falou? Não, eu confesso para o senhor que não foi exatamente nesse tom, né? Sim. Mas não foi com gritaria, não foi com... Eu sei. Foi a altura do que ele me falou. Eu entendi. A altura do Ou tom. seja, Mais amigável, uma conversa foi até então... uma troca de argumento, de né? argumentos, mas assim, num tom mais elevado, mas sem Não exagero. não tão elevado, né? Eu não vou dizer que... Mas não falei baixo também porque eu também estava dentro do carro e ele estava do lado de fora, na janela do passageiro. Entendi. Então eu falei. E saí, né? O senhor saiu... Eu saí. Não teve nada nesse primeiro momento. Não, só que quando eu fui saindo, o outro rapaz, o segundo, né, que falou que eu iria levar umas porradas, falou que se eu continuasse ali passando, falou novamente, eu ia levar umas porradas. E aí eu falei para ele que eu conhecia os meus direitos e que se eles fossem me agredir ou fazer algo, não ficaria assim, eu procuraria os meus direitos porque eu tinha consciência que eu não estava fazendo nada de errado. Certo. Porque o errado seria eu estacionar na vaga deles, né, e não passar numa via pública. E aí eu segui. Quando eu seguia mais ou menos 300 metros de distância, eu fui abordado por um carro da cooperativa. Já uma terceira pessoa. Eram outras pessoas, nenhum dos dois vieram, Nenhum dos dois. né? Eu fui abordado por um táxi da cooperativa que me fechou, né, me trancou, e desceram 4 motoristas. Dentro desse táxi? Desse táxi tinha 4 motoristas. Né? Inclusive, esse é um dos principais motivos de eu estar entrando com a ação, porque foi muito agressiva a forma deles e não precisava, né? Eu só sou um, para que tanta gente? E aí desceram 4, e aí eu percebi, né? Porque eu fiquei trancado, não tinha como ir para frente, eu engatei a ré,
para sair. Quando eu olho no retrovisor, chega uma outra unidade, né? Um outro carro, um outro táxi. E nesse táxi tinha mais 3 motoristas. Então foi um total aí de 7 motoristas, se eu não tiver errado na minha contagem, né? E aí eles desceram, eu fiquei trancado. Eles desceram e começaram, né, a me xingar, a falar que eu era saliente, que agora eu queria ver se eu era homem, que era para me procurar agora o meu direito, o que é que eu ia fazer agora. E começaram, algumas pessoas chutavam o carro na lateral. Dona Fabiana, ela se debruçou sobre a parte da frente do carro, pegou o limpa-para-brisa do carro, começou a quebrar. Quem é a Dona Fabiana? Dona Fabiana, ela É motorista de táxi? É uma motorista de táxi, ela também trabalha na área. Tinha 2 mulheres lá. Entre os 7 tinham 2 mulheres? Tinha 2 mulheres. E aí ela começou a quebrar, né, o limpa-para-brisa e começou a falar muitas coisas lá fora. Eu estava com as portas travadas, os vidros levantados, eu só tive a atitude de começar a gravar, né? Eu comecei a filmar. E quais eram os xingamentos que atribuíam ao senhor? Olha, os xingamentos eram... O senhor pode dizer normalmente. Os xingamentos eram basicamente esse, que eu era saliente, que eu era vagabundo, que eu não tinha que estar ali pegando os passageiros dele, que eu estava roubando os passageiros deles, que agora eu queria ver se eu era homem, entendeu? Que era para mim descer do carro, e era basicamente isso. O senhor estava armado ou não? Não andei armado. Ainda bem. E aí eu me vi numa situação que eles começaram a tentar abrir as portas do carro e bater com muita força, acho que seu Raimundo, se eu não me engano, com muita força no vidro do carro, né? No vidro da janela do carro. E aí nessa hora eu, por medo deles quebrarem o vidro e acontecer algo mais grave, eu consegui sair. Eu dei uma rezinha mais para trás, fui um pouco mais para frente, né? E consegui sair. Ali fica sempre aqueles guardas da SMTT. Ninguém interviu? Eles não estavam na hora e o acontecido não foi na frente do aeroporto onde eles ficam. Foi na lateralzinha quando você faz aquele contorno para você sair, próximo àquele farol que tem. Sim, já um pouco mais na frente. Um pouquinho mais na frente, 300 metros na frente. Entendi. E aí tinha lá na frente, na entrada do aeroporto, tinha uma viatura, que ela sempre fica posicionada ali, né, no início da avenida. E aí eu desci do carro e fui conversar com eles, fui explicar o que aconteceu. Aí nisso chegou as outras 2 unidades, né, e aí a gente foi todo mundo para a delegacia. Quer dizer que o senhor foi para a delegacia naquele exato momento? Naquele exato momento, acompanhado da viatura e acompanhado deles. Tá. Na delegacia, eles foram também? Eles foram também. Eu cheguei lá com o limpa-para-brisa do carro quebrado, algumas partes do carro amassado de chute que eles deram. Esses prejuízos, né, o senhor, quem foi que arcou com esses prejuízos? Esses prejuízos foi eu que arquei. Porque, na verdade, eu imaginei que seria julgado, resolvido rápido, e eu não fiz nada de imediato, né, para consertar o carro. Eu deixei ele durante um certo período ainda assim, né? Só coloquei um novo limpa-para-brisa. Mas aí, como demorou e eu tive que devolver o carro, hoje nem mais com o carro eu tô, e eu consertei o carro, mas eu também não peguei as notas para enrolar no processo. Depois desse episódio, o senhor voltou a pegar passageiros lá no aeroporto? Sempre que eu estava por perto, que eu deixava alguém, eu pegava assim. Mas isso mesmo depois desse episódio? Isso mesmo depois do episódio, por acreditar que eu não estava errado em passar numa via pública e alguém me dar com a mão e eu poder parar para embarcar, já que eu trabalho na profissão. Entendi. Chamaram o senhor, chegaram a ameaçar o senhor? De uma certa forma, sim, porque pediram para me descer, né? Pediram para me descer, se eu era homem, para me descer do carro. E chamavam o senhor de vagabundo? Me chamaram de vagabundo, me chamaram de uma certa forma de ladrão, porque eu estava roubando os passageiros deles. E o senhor ficou calado dentro do carro? Isso eu fiquei dentro do carro calado, fiquei só filmando. E essa filmagem? Senhor juiz, é porque, eu não sei nem como eu lhe falo, porque eu acredito que eu enviei isso para ser adicionado, né? Para ser anexado no processo. Agora há pouco eu estava até mostrando aqui, eu estou com ele no celular, só que não adianta mais, né? Mas eu tenho sim o vídeo. Tá aqui. Deixa eu ver. Deixa
eu só ver se carrega, porque está salvo na conta aqui. Só um minutinho, por gentileza, só carregar. Aqui pela internet. Cadê o áudio? Inclusive o que eu falo aparece no áudio, né? Bote na... Tranquilo. Bote nas fileiras da câmera. Tremendo. Essa senhora loura que é a Fabiana? Sim, senhor. Ela trabalha lá? Ela é taxista. Ela é taxista. Eles viram o senhor filmar? Viram sim, quando eu estou filmando, ela, quando eu mostro ela, ela para de quebrar. Quando eu volto, ela... Tá, me repita de novo. O começo. O vídeo, né? A câmera aqui novamente? Esse é o começo? Essa. Esse senhor que aparece primeiro. Acho que é o senhor Raimundo, se eu não me engano. E essa é a dona Fabiana. Essa é a dona Fabiana. Mandando eu abrir a porta. Entendi. Essas batidas aí, eles batendo no vidro do carro. Bateu no vidro do carro. Tá bom. Tá certo. Doutora, tem perguntas? Excelência, eu gostaria de saber se o seu Alcione não permanecia no local, apenas passava pela via, o porquê que foram agredir o senhor, como o senhor alega, se o senhor apenas passava numa via que era pública. Porque eu entendi Doutora, que o a senhor... pergunta é essa. Isso. Então, doutora, eu passava ali com frequência. Sempre que eu estava ali próximo, eu pegava muita corrida no Vinhais, na Coama, no Bequimão, para o aeroporto. Então, sempre que eu estava ali próximo do aeroporto, eu passava ali. A gente que trabalha na profissão, de uma certa forma, por estar todo dia, a gente se conhece. Todo mundo se conhece, primeiro de vista. E eu estava num momento na minha vida, financeiramente muito ruim, mulher desempregada, e eu estava tendo que trabalhar muito, muito, muito. Né? E só para você ter uma ideia, não foi isso que você me perguntou, mas para nível de conhecimento, o aluguel do meu carro era R$ 2.400, eu gastava uma média de R$ 1.900 de gasolina e pagava aproximadamente R$ 500 para ligue táxi. Para mim fazer R$ 7.000, que era para poder sobrar pelo menos R$ 1.800 para mim, eu tinha que trabalhar 17 horas por dia. E nos finais de semana eu virava madrugada. Então eu rodava muito. E sempre que eu estava ali próximo, para mim não voltar vazio, eu passava ali. E sempre que eu passava, na maioria das vezes, alguém dava com a mão. Porque a gente sabia a hora que as aeronaves decolavam, né? Aterrissavam, e tinha as pessoas ali. Então, quando eu passava, sempre alguém dava com a mão. E isso incomodava eles, porque eles sabiam que eles perdiam alguns passageiros. Só que eles perdiam porque eles sempre praticaram preços abusivos. Né? O preço nunca foi tabelado. Se você for no aeroporto, você percebe que os motoristas eles não ligam o taxímetro. Né? Eles extrapolam. Quem já pegou o táxi ali sabe que eu não estou mentindo. Então as pessoas sempre pegavam o táxi e por conta disso eles se incomodavam. Doutora, próxima pergunta. O senhor sabia que existia uma cooperativa ali, que eles pagam taxas... A pergunta, doutora. Eles pagam taxas para estar ali. O senhor não é credenciado. Então, o senhor não deveria permanecer em área que era dele. O senhor tem ciência disso? Eu tenho ciência que eu não poderia permanecer na área deles, porque eu não era credenciado. Inclusive, eu não permanecia na área deles. Né? Eu passava numa via pública que eu não conheço isso como área deles. Eu nunca estacionei na vaga deles e nunca fiquei num posto que eles têm um pouco separado para o lado. Ou eu ficava num posto de gasolina na Avenida dos Franceses no início, ou às vezes eu ficava próximo à Localiza, estacionado. Eu só
passava devagarzinho no momento em que eu sabia que tinha descido uma aeronave. Ok.